Olá, pessoal. Como de costume e pontualmente, vamos começar. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que participaram, principalmente a Cida, a Tânia e o Dr. Linhares, que vieram aqui bater um papo. A gente vai falar sobre sobrevivendo ao câncer, um pouco de qualidade de vida que a gente pode acrescentar nessas jornadas aí que a gente participa atualmente. Vou apresentar, então, quem está nos prestigiando com sua presença. Começando pelas meninas, temos a Tânia, que é catarinense, que reside em Curitiba por força do destino. Ela preside as Embaixadoras do Bem, é uma organização que realiza ações voluntárias em hospitais, comunidades carentes, casas de repouso e junto à sociedade em geral. Ela também é embaixadora da Paz Mundial, que congrega 190 países, e por 2 vezes representou o Brasil na ONU em Nova York e Genebra. Ela é idealizadora do Chaveiro da Vida, que é uma prevenção ao câncer das mãos, produto de alerta e prevenção do câncer de mama. Sua história de vida profissional estava ligada à educação. Hoje, seu tempo é integralmente dedicado ao voluntariado e é ex-paciente de câncer de mama há 23 anos. O Dr. José Clemente Linhares é cirurgião titular do Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Horácio Gertner. Também é diretor clínico desse hospital, o qual trabalho e faço parte há 10 anos. É especialista em mastologia e cancerologia cirúrgica, mestre em cirurgia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de uma forma bem resumida. Meu nome é Sanderson Calduro, eu sou médico cardiologista, trabalho na área de cardio-oncologia no Hospital Horácio Gertner há 10 anos. Vejo muitos pacientes com câncer, sou médico formado pela Universidade Federal do Paraná. Minha área de expertise na cardiologia é imagem, eu tenho especialização pela Mayo Clinic nos Estados Unidos, e hoje nós estamos à frente do Instituto Saúde em Foco. Nosso foco é abordar na área da saúde, principalmente a parte educacional e assistencial. Daí hoje eu resolvi, então, convidar 2 grandes amigos para a gente bater um papo. Cada um tem uma expertise diferente, como eu consegui falar agora há pouco, e vai ser legal para a gente tirar algumas dúvidas. Eu já vi que tem algumas pessoas que já estão nos acompanhando aqui agora, profissionais da área médica, alguns profissionais do Instituto Saúde em Foco e alguns pacientes que eu tive cuidado de mandar o convite e elas estão aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Linhares. Boa noite, Tânia. E a Cida que é embaixadora, faz parte de Embaixadoras do Bem. Hoje, por uma questão estrutural, ela não vai conseguir nos acompanhar, mas ela está presente na live. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo bom. Boa noite, Sanderson. Obrigado pelo convite. Ô, doutor Linhares, o prazer é todo nosso e eu que agradeço. Gente, olha só. Primeiro eu gostaria de... Vamos começar sempre com as meninas, né, Linhares? Deixa eu ouvir a Tânia um pouco. Tânia, conta pra gente como é que foi a tua jornada que trouxe você até aqui nesse momento. Como é que a vida te trouxe até aqui? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E a todos que nos assistem também. Estamos juntos nesse bate-papo. A vida, muitas vezes, nos presenteia com algumas surpresas. E tem toda uma história de vida, onde, como você falou anteriormente, sou catarinense, morei lá em Santa Catarina por muito tempo, me casei, me separei, entra toda essa história aí. E eu contei esses detalhes porque tem a ver com os outros detalhes que eu vou entrar agora. Afinal das contas, teve um momento da vida que eu precisei tomar uma decisão, por isso que digo que moro em Curitiba por força do destino. Me reencontrei, depois de separada, me reencontrei com o primeiro amor, o primeiro namorado, e nesse reencontro, tá, com o Marcos Flávio, nós resolvemos seguir juntos nessa jornada. Estávamos há 4 anos juntos, quando eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. Quero dizer a vocês que o entendimento que eu tenho é que quando você enfrenta uma doença tão agressiva como o câncer, você tem que ter um olhar muito mais amplo para poder entender isso. Marcos é oncologista, quer dizer, no momento que eu estava assim com todo amor para dar, eu recebo essa situação. E posso dizer a vocês também que sou uma mulher extremamente privilegiada,
Porque o fato de estar junto, o fato de toda a equipe de vocês que faziam parte, alguns de vocês que faziam parte nessa época, eu tive um atendimento nota 1000. E isso é a grande diferença, e essa é a minha bandeira de luta também, para que todas não só mulheres, mas eu digo assim, para que todas as pessoas que enfrentam o câncer possamos dar essa ajuda, possamos estar juntos, possamos estar contribuindo. Então, no momento de amor, eu recebo um diagnóstico de câncer e precisei reunir muita coragem para o enfrentamento. E mais um detalhe, estou falando com 2 médicos. Veja bem como vocês são importantes naquilo que vocês falam. O meu médico que me acompanhou foi o Dr. Sérgio. E o Dr. Sérgio, no momento, depois da cirurgia, em determinado momento que eu cheguei no consultório, ele disse para mim, Tânia, seu marido está 0. Você precisa contribuir e você precisa ajudar. Eu olhei para o doutor Sérgio e disse, com tudo que eu estou passando, agora eu que tenho que dar a volta por cima. Foi a melhor coisa que ele falou para mim. Porque a partir daquele momento, eu reuni minha força e entrei nessa luta. E como é que você decidiu ajudar as outras mulheres com a sua percepção aí do tratamento de câncer que você teve? Aí já vem mais uma história nesse processo. Tomo a liberdade de dizer de que toda mulher ela tem o desejo de uma cirurgia plástica. Toda. Se você perguntar, uma quer levantar, outra quer abaixar, e eu faço parte também desse grupo. Sabe qual era o meu maior desejo? Era uma cirurgia plástica na mama. Desculpe a minha liberdade, mas sabe, era farol baixo, né? E eu precisava refazer tudo isso. No momento que eu fiz a cirurgia e foi feita a simetrização das mamas, nossa, eu realizei o meu sonho de cirurgia plástica. Lá no Hospital Erasto Gertner. No dia que eu saí do hospital, enquanto Marcos Flávio foi buscar o carro, eu me postei na frente do hospital, olhei para o céu e disse, meu Deus, olha para mim, eu sou a Tânia, a mais nova turbinada de Curitiba, porque era isso que eu queria. E quero lhe dizer que a partir deste momento, na frente do hospital, eu vou entrar de peito aberto nessa luta. E foi nesse momento que eu firmei o meu compromisso com Deus e estou aqui cumprindo a minha missão. Que legal. Linhares, agora, veja só, você ouvindo esse depoimento, né, de uma paciente, assim como inúmeros pacientes já atendeu até hoje. Conta pra gente aí um pouco da tua história na oncologia e agora mais na parte de mama e ginecologia. Conta um pouco do teu histórico, para o pessoal conhecer, só pra gente... O meu histórico é relativamente curto comparado com o da Tânia, mas assim, na verdade eu sou filho de médicos, neto, bisneto de médicos, e meu pai era dono de um hospital no interior e eu me programei para ir para lá. Então, para isso eu tinha escolhido fazer uma cirurgia geral e para poder ir para o interior. E aí o que aconteceu é que eu acabei sendo o primeiro residente do Hospital Erasto Gertner, e quando terminou a minha residência lá, o Dr. Sérgio Hatbach, que era o responsável pelo serviço de ginecologia e mama, me convidou para ficar com eles. Aí eu conversei com meu pai na época, e meu pai disse, fique por aí, porque aqui é sempre ruim, nós estamos sujeitos às políticas da prefeitura, e me disse, olha, é melhor você ficar por aí que você vai ter uma condição de trabalho muito melhor. E tudo foi assim que eu acabei ficando no hospital, né, e trabalhando no serviço de ginecologia e mama com o Dr. Sérgio, que foi uma coisa muito boa, assim. Eu nunca me imaginei trabalhando com ginecologia e mama, na verdade, porque eu queria ser cirurgião geral, que normalmente o cirurgião geral atua muito no abdômen, estômago, intestino, esse tipo de coisa assim. E foi uma mudança assim na minha vida, e eu sempre digo assim que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu. Eu acho que tem duas coisas que eu considero assim
momentos de virada na minha vida. Uma foi quando eu vim estudar no colégio militar, que mudou completamente a minha vida, que é a minha vida como pessoa, e a segunda foi esse convite para trabalhar no serviço de ginecologia de mama. E eu diria assim que não podia ter acontecido nada melhor do que isso para mim, porque assim, foi uma coisa que eu não esperava nunca encontrar a satisfação de trabalho que eu tenho nesse tipo de especialidade. E no fim, não posso me imaginar fazendo outra coisa. Agora eu quero eu já vi que tem alguns pacientes aqui, provavelmente até pacientes do Linhares, tem médicos na live e tudo. Agora conta pra gente, assim, ó, agora eu quero a visão dos dois, né? Quando eu entrei no hospital, eu entrei para atender pacientes que iam fazer algum tipo de cirurgia, de qualquer cirurgia oncológica, eu tinha que fazer avaliação. E eu também tinha o intuito de acompanhar os pacientes que tinham feito algum tipo de tratamento oncológico e tinham algum tipo de sequela cardiovascular. Aí depois de um tempo você começa a ver como é que é a jornada do câncer, da pessoa com câncer. Mas vamos focar hoje no câncer de mama. E do lado de fora, sendo cardiologista, até a pessoa pergunta assim, não, você é cardiologista, o que você trabalha no Hospital Horácio Guettner, que é um hospital ligado ao câncer? Eu trabalho bastante lá. Todos os colegas, inclusive, tem aqui, está comigo aqui o Alexandre Varela, que é um colega que trabalha no hospital também, é cardiologista, a Marilu, que é cardiologista também, ela trabalha no outro hospital com a Angelina Carol. Tânia, conta pra gente, assim, como é que você vê a jornada da paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama? Chegou para você lá, o médico falou, olha, você fez a mamografia, tem uma lesão, e como é que você viu que lá do lado emocional, assim, como é que você encarou isso daí? Como é que foi essa carga do diagnóstico dessa doença para você? É. Posso lhe dizer que o primeiro momento é impactante. Não tenha dúvida de que esse momento você realmente saber que você está recebendo uma notícia dessas não foi diferente. Dizer a vocês de que eu não pensei, puxa vida, estou terminando meus dias, pensei também. Mas assim como eu pensei dessa maneira, eu acredito que 4, 5 dias depois eu disse, Tânia, falei comigo e disse, Tânia, você precisa enfrentar essa doença, levanta a tua cabeça, vamos procurar alguma coisa que realmente você possa se envolver e possa encontrar força para superar. Posso dizer a vocês de que família é fundamental nessa hora, tá? Quando você vê a sua família junto com você, lhe estendendo a mão, levando forças para que realmente você tenha essa possibilidade de vencer. Eu lembro de dois fatos. A minha filha, quando eu estava no Erasto, ela ficou comigo. Em todos os momentos que ela ficou no hospital, principalmente à noite, ela sempre segurava na minha mão e dizia, mamãe, vamos lá, você vai vencer, você sempre foi uma mulher corajosa. Então, a presença da família. O meu filho, que depois que a Mariana saiu, que veio, tinha a questão de você tomar o seu banho, as dificuldades. Meu filho dizia, mãe, não tem problema, você vai, eu seco você, eu troco a roupa para você. Então, você precisa se dispor a enfrentar todas essas situações, mas assim, sabendo que ali existe muito amor e muito carinho. Outra questão também que eu quero considerar, a presença do marido, eu falo nosso porque na nossa organização, todas as minhas amigas chamam o meu marido de nosso marido, né? Tá? Então, eu quero dizer assim, a presença do marido, as palavras, a paciência de poder vencer. Em todo momento do tratamento, Marcos Flávio todas as noites segurava na minha mão quando a gente deitava e ele dizia: meu amor, mais uma noite a gente vai dormir que nem irmãozinho. Tem um momento da vida que você passa tanta dificuldade que você tem que dormir que nem irmãozinho. Então, quantos casos, mais de 50% a gente sabe dos companheiros que abandonam suas mulheres, estou falando de mulher por estar focada nessa questão,
abandonam os seus companheiros, desculpe, os seus companheiros abandonam suas mulheres. Então, ter alguém, como eu tive, um marido presente que estava ali comigo, isso já é uma forma de você se fortalecer também. E mais um detalhe, além de trabalhar muito a questão de pensamento positivo, de encontrar, quero dizer que eu precisei descobrir uma terapia especial. Sabe qual foi a terapia que eu adotei? Rua terapia. Quando eu me sentia em casa sozinha, não fiquei chorando, nem me lastimando. Eu abria a porta, ia para a rua, dava uma volta na quadra, dentro das minhas possibilidades, já arejava e voltava para enfrentar novamente. Então, a minha recomendação, até para as mulheres que hoje estão enfrentando toda o desafio de um câncer, é que realmente faça aquilo que lhe melhor convier e aquilo que melhor lhe fortalecer. Você tem que ter essa força, você tem que ter essa determinação. Minha mãe fala que quem fica dentro de casa fica esperando a morte vir pegar, né? Você tem razão. Tem que sair, tem que fazer uma coisa, tem que ter amigo mesmo. Rua terapia, Rua Sanderson. terapia, parque terapia, rua terapia, shopping terapia, qualquer coisa. Shopping, exato. Linhares, agora conta pra gente assim, ó, veja, ao longo, você já passou por várias fases da medicina, né? Então, o Linhares, eu acho que é formado em 85. Então, de 85 a medicina evoluiu bastante, várias coisas evoluíram na terapia do câncer, muitas medicações, radioterapia evoluiu bastante, cirurgia robótica, que ele é especialista e tal, muita coisa evoluiu. Conta pra gente como é que você vê ao longo do tempo, lá do começo, quando você começou a ser cirurgião oncológico até agora, como é que você vê a jornada da paciente do câncer de mama, como a medicina evoluiu e o que a gente pode proporcionar mais em termos de segurança, falando até de sistema público de saúde, sistema privado de saúde? Bem, eu até estava pensando sobre isso quando a Tânia estava falando, porque eu tive a oportunidade de viver toda a incrementação do atendimento multidisciplinar no hospital, né? Então, quando eu comecei a minha residência, foi a primeira vez que começaram novos enfermeiros. Até então tinha uma enfermeira-chefe e os outros eram todos técnicos. Naquele ano começaram enfermeiras novas. Em seguida, um pouco depois, quando eu já estava na direção do centro de pesquisa, nós criamos lá, um pouco antes, a residência de fisioterapia. Então, muito antes de existir o conceito de residência multidisciplinar, né, no Brasil, o Erasto Gertner criou a residência de fisioterapia. Daí, durante a minha gestão no CPEP, nós criamos a residência de enfermagem oncológica, né? Ainda sob os auspícios do hospital, não tinha nenhum tipo de financiamento público, nada. E aí isso foi crescendo e esse conceito de residência multidisciplinar foi se estabelecendo no hospital, porque o conceito de atendimento do paciente com câncer, de uma maneira geral, ele é multiprofissional, né? A gente precisa de todas essas pessoas, precisa do psicólogo, do nutricionista, do farmacêutico, do enfermeiro, enfim, não vou enumerar todos, mas assim, a gente precisa desse tipo de contato para poder atender bem as pessoas. O médico não consegue ser, assim, dono da verdade em tudo, né? Não consegue conduzir tudo assim, embora ele, claro, vá ser sempre o coordenador do atendimento dos pacientes, ele precisa da expertise dessas pessoas para poder trabalhar. E aí, e a mesma coisa quando você fala de outros profissionais médicos também. Por exemplo, no meu tempo não existia tanta quimioterapia, né? Eram 3 ou 4 ciclos de quimioterapia, 3 ou 4 tipos diferentes de quimioterapia. Para tratar todas as doenças devia ter 10, 12. Né? Uma droga era cardiotóxica. Então, a gente não precisava desse tipo de situação, porque era muito raro ter uma complicação, por exemplo, cardíaca. Era mais comum até ter fibrose pulmonar por causa de algumas drogas do que problema cardíaco. Então, a gente não precisava desse suporte, né? Hoje é impossível, com as drogas novas que a gente tem, que são muito eficazes, que mudaram a história de muitos cânceres, né?
é possível a gente não prescindir da ajuda do cardiologista, do pneumologista, do reumatologista, do endocrinologista para poder regular o metabolismo todo do paciente quando ele está sendo tratado, né? Porque daí você consegue, vamos dizer assim, com esse atendimento multidisciplinar, multiprofissional, você consegue dar um atendimento muito melhor aos pacientes. Acho que isso foi uma das coisas assim que eu presenciei com muito prazer, assim, de poder dividir o atendimento com os pacientes e atender muito melhor os nossos pacientes, graças a essa multidisciplinaridade. Para mim, isso foi a grande evolução da medicina nesse período, assim, independente de todas as máquinas e tudo. Acho que esse conceito de atendimento associado, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Tânia, e você acha, por exemplo, buscando o gancho do que o Linhares falou, né? Você acha, do lado de você ter sido uma paciente que tratou câncer, né? O aumento e o crescimento da tecnologia deu mais segurança, mas também não tirou o peso de um carinho mais diferenciado da equipe médica, da família e tudo. É isso mesmo ou não? Exatamente. Então, assim, nós temos acompanhado toda essa evolução, tudo isso que está acontecendo, graças a Deus, porque a gente vê cada vez mais mulheres que já passaram, inclusive da época em que eu vivi essa situação até hoje, mulheres que estão vivas. Gente, estar viva há 23 anos como eu, vivendo intensamente, isso é maravilhoso. Agora, também quero dizer que o carinho, a atenção, a palavra do médico, ela é tão importante, ela é tão decisiva, que eu acho que isso tudo faz com que você encontre esse caminho para a superação. Então, a atenção do médico, da enfermagem, das pessoas que realmente estão ligadas. E, lógico, como foi dito, a questão familiar também, dos amigos. E hoje, um fato assim muito interessante, que nós fizemos trabalhos também em salas de quimioterapia. E eu entro com as minhas amigas embaixadoras e a gente faz o trabalho, entrega e tal. A maioria do meu grupo não vivenciou o câncer, mas eu fico esperando a hora certinha, quando eles estão assim muito cabisbaixo, pensando, cada um na sua. Aí eu olho para eles e digo: eu já estive ali, já estive aí, e hoje eu estou aqui. Gente, essas palavras modificam radicalmente a situação em que eles se encontram sentados ali na sua cadeira. Eles já começam a conversar, eles querem saber. Então, veja quanto é importante você realmente colocar o teu exemplo para que as pessoas se fortaleçam nessa hora, né? Para que tenham fé, para que acreditem. E nós temos sim. Não adianta nós trabalharmos sozinhos, nós temos que trabalhar juntos. Nós temos que realmente participar e saber de que tudo isso que a gente está fazendo é para melhorar a situação da pessoa que está vivenciando. Muitas vezes eu converso com pessoas de todas as partes do Brasil, pessoas que me ligam, dizem: meu Deus, eu não sei o que fazer. As pessoas ouvindo quem já passou e que já superou é como é que eu vou dizer? Uma maneira de fazer com que ela realmente se reencontre e encontre a sua força para vencer. Legal. Ô, Linhares, e ao longo de 40 anos aí de cirurgias e tratando de paciente com câncer, por que você acha que o câncer de mama, assim, o câncer de uma forma geral, ele toca muito mais do que por exemplo, uma doença cardiovascular? O câncer de mama, ele tem uma especificidade. Agora, por que você acha que o câncer de mama, ele tem um apelo tão grande, ele toca tanto? Bem, primeiro porque ele corresponde a 30% dos casos de câncer na mulher, então é muita coisa, né? Segundo, porque assim ele atinge a mulher assim, na essência da sua sensualidade, né?
Então, é uma coisa que assim, eu acho que toca realmente por conta disso, assim, né? Porque aquilo. Hoje a gente tem uma série de procedimentos plásticos e tudo, mas assim, também eu vivi a época em que a gente não. Existia um mito de que a gente não podia fazer uma reconstrução de mama antes de 2 anos. Era um Uhum. mito. Não se fazia cirurgia conservadora, e quando ela começou, as cirurgias conservadoras assim, é, eram muito grandes, então você tinha resultado estético ruim, mesmo conservando a mama, e não se pensava jamais em colocar um cirurgião plástico para arrumar. Isso era conceitualmente inadequado, né? Então, assim, essa questão da autoestima da mulher, ela era realmente um negócio que era muito atingido na época, né? E depois, claro que isso felizmente evoluiu para melhor, eu acho que é uma coisa boa, né? A outra coisa, eu acho que assim, é importante ressaltar também que o voluntariado foi uma coisa importante, assim, a Tânia hoje representa um Sol e as embaixadoras e tudo, mas também participou da fundação, acredito, das Amigas da Mama, que também era um grupo assim que de repente se reuniu e começaram a ajudar as pessoas quando elas tinham diagnóstico, elas iam na casa das pessoas que tinham acabado de ter diagnóstico, elas sabiam em todos os lugares onde que tinha um diagnóstico, e eu me lembro assim que eu dava o telefone da associação para a pessoa que eu estava propondo um tratamento ir lá, porque era importante aquela imagem de ver como é que eu serei amanhã, né? Então, quando você tinha daí os voluntários que já tinham passado por várias fases de tratamento, estavam super bem, super bonitas e alegres e cabeludas, e, enfim, tudo isso, né? Eu mostrava para as mulheres, eu acho assim, um, que existia uma continuidade ali, né? Que existia uma luz do fim do túnel, se pode dizer assim. Então isso dava um reforço muito grande na capacidade das pessoas de suportarem todo o tratamento que elas teriam que suportar, assim, e é um tratamento difícil de ser feito, longo, né? Você se afasta da família, por exemplo. Hoje assim, a gente atende 70% das pessoas são de Curitiba, mas naquela época 70% das pessoas eram de fora de Curitiba, né? Então, o esforço que as pessoas faziam, inclusive, para estar fora de suas casas, era muito grande, tanto do ponto de vista de solidão, quanto do ponto de vista econômico, né? Era muito difícil. Então, isso tudo também foi melhorando, até o suporte público é melhor, tudo melhorou nesse tempo. Assim, a gente assistiu uma melhora muito grande, né, de todas essas coisas. Tudo isso acho que ajudou as mulheres a suportarem isso. E hoje você vê, quando há uns 20 anos atrás, a média de sobrevida de um paciente do nosso hospital era 50%, né, em 5 anos. Hoje é 70%. Né? Então melhorou o diagnóstico, melhoraram os tratamentos. Então assim, houve um impacto positivo no controle do câncer nesse sentido também, né? Melhorou bastante em 20, 30 anos isso tudo. E na tua opinião, agora eu vou aproveitar que eu estou falando, vou te perguntar, depois eu vou perguntar para a Tânia. Na opinião do médico especialista, o que você via, assim, qual que é o maior medo que a mulher tinha quando tem diagnóstico de câncer de mama? Qual que é o medo mesmo? Tipo, medo de morrer, medo de ela sofrer uma cirurgia que ela vai ficar, entre aspas, Mutilada. alguma coisa assim. O que você vê? Eu acho que cada uma tinha uma situação diferente, assim. Eu acho que algumas, veja, a Tânia falou sobre os companheiros. Algumas tinham medo de perder o companheiro. Eu vi mulheres que não tinham indicação de uma cirurgia conservadora não aceitarem uma cirurgia mais radical porque eu achava que o marido não ia gostar mais e tudo isso. Então, de repente fazer veja, é um esforço abrindo mão às vezes de uma taxa de cura por uma situação e às vezes porque o casamento, por exemplo, não ia bem, porque não ia bem, não ia ser aquilo que ia mudar. Né? Então foi um tipo de medo que eu acho que tenho. O medo da morte é uma coisa que as pessoas têm, a primeira coisa que acontece é isso. Eu acho que o primeiro assim, você não saber qual é o
teu futuro, acho que é um medo muito grande, e a mutilação acho que é o segundo medo, assim, no meu modo de ver. Eu acho que até a primeira preocupação das pessoas é a sobrevivência mesmo, mas em seguida é isso. E essas outras questões, por exemplo, às vezes relações que eram frágeis, assim, causavam também um medo, porque daí, assim, eu me lembro de uma paciente que estava fazendo quimioterapia e eles tinham uma loja no interior e ela veio com a irmã. Ela estava trabalhando na loja enquanto fazia quimioterapia e porque o marido disse que não aguentava mais vê-la daquele jeito, estava muito deprimido e foi morar num outro lugar. Assim, ele deixou ela, em vez de nem trabalhar, ele não trabalhava, a loja era deles. Então era um negócio assim. E aí essa mulher ainda carregava a culpa do sujeito estar deprimido, entende? Então assim, cada um acho que viviam. É difícil de você dizer tem isso ou tem aquilo. Eu acho que, infelizmente, esse tipo de doença causa esse tipo de impacto nas pessoas. Ô, Tânia, e você, como uma pessoa que tratou câncer, quais eram os seus medos e das suas amigas, das suas clientes que você, colegas, que você já ajudou, tudo. O que você vê nessa questão de medo? Realmente a questão do medo, para mim, a questão morte foi o primeiro sintoma de medo que quando eu recebi o diagnóstico. Mas a grande maioria, posso dizer que quase que próximo a 100%, todas elas passam por essa situação. Mas a gente tem que encontrar um caminho. Eu até quero aproveitar para colocar vocês também de que além de estar vivendo, além de estar ajudando, eu queria fazer alguma coisa a mais ainda. De que forma que eu iria contribuir? Tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo sobre elaboração de projetos e neste curso, pelo fato de eu ser pedagoga, sempre trabalhar dentro da área construtivista, eu consegui desenvolver um projeto, vocês devem conhecer, que é o projeto Chaveiro da Vida. Esse projeto já me levou pelo mundo. Tive a oportunidade de apresentar, inclusive, na ONU por 2 vezes, uma vez em Nova York e em Genebra, qual é o que passava na minha cabeça ao estruturar esse projeto. Que através da construção, porque cada item que se passa aqui, o nozinho, a bolinha, tudo tem um significado para o alerta de prevenção. E com esse chaveiro, o fato da pessoa construir, ela também participa efetivamente. Pessoas de empresas, este outubro rosa aí, não sei nem se eu vou dormir, porque a agenda de tantos compromissos que tem. E eu quero dizer a vocês como é que esse projeto é apresentado. Ele é apresentado dentro com o folder e as pecinhas todas que fazem parte do chaveiro. E durante a minha palestra, as pessoas constroem e levam como um alerta de prevenção ao câncer de mama. É muito emocionante. Deixa eu pensar, ontem eu trabalhava numa empresa lá próximo a Colombo, com 180 participantes, homens e mulheres. E nós não podemos também esquecer que o homem também, claro, dentro das suas devidas proporções, também pode ter câncer de mama. E o homem, o fato de estar participando, ele também vai levar a mensagem e o alerta para os cuidados em relação à mama. Olha, gente, só para vocês entenderem, eu já construí com 100 mil pessoas no mundo. Isso que eu estou apresentando aqui. Então, tive a felicidade de encontrar um projeto que realmente tivesse esse alcance. Nessa situação toda, teve uma ocasião, inclusive, que fui parar em Kuala Lumpur, na Malásia, num congresso mundial de câncer. Quer dizer, aí meu marido me perguntava, mas eu sou oncologista, não fui convidado, você não é nem da área da educação, mas eu quero dizer que a gente tem uma mensagem para passar. E já que eu mostrei o chaveiro, eu vou mostrar algo
que eu nunca tinha apresentado para vocês. Eu até fui buscar essa caixinha. Eu recebi essa caixinha de presente, tá? Vocês já vão ver o que é. E recebi um recadinho que dizia assim: ninguém melhor do que você é merecedor desse chaveiro de ouro. Tenho acompanhado seu trabalho, mesmo estando à distância. É uma loja daqui de Curitiba. Nunca mostrei, gente. Até minhas amigas vão ficar surpresas Olha que que eu momento tenho. legal, hein? Breaking Eu news. recebi, eu recebi. Eu vou falar o nome da Camilo Joias, porque ela é minha amiga. Ela, ao fazer o chaveiro, ao participar das palestras, ela teve a oportunidade de, junto à sua loja, e construiu o chaveiro e me mandou de presente. Observe que são as 3 bolinhas em tamanhos diferentes e o coração. E toda a peça é ouro e pedras que foram escolhidas, tá? E quando você me convidou, aí hoje eu estava aqui pensando, nossa, gente, é uma coisa tão significativa. Veja bem, eu tenho os dois aqui, tá? Um que é desenvolvido e que a pessoa teve o carinho, o reconhecimento de me presentear com esse chaveiro. Então, veja que os teus atos, muitas vezes você acha que eles são de pequeno alcance, mas aos olhos de quem recebe, você não pode imaginar qual é a reação que tem. Então, eu guardo com muito carinho, é uma joia preciosa e é um reconhecimento por tudo isso, por todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, tá? Então, eu acho que você passar por uma doença, você tem que contribuir. Existe alguma forma de contribuir e você tem que descobrir, seja através de produção de algum material, seja pela minha condição de pedagoga, me deu a oportunidade de ter esse feeling de poder descobrir qual é o caminho certo para fazer, né? A simbologia Então, importante. Você tem que ter alguma coisa para materializar algum tipo de sentimento, algum tipo de vitória. Assim, por isso que existe a medalha, existe a taça, esse tipo de coisa. Eu acho que é muito importante. Ó, aqui a Mona Lisa, que é uma diretora, também ela conhece o Camilo. Ela é muito amiga dele, ficou feliz com o seu presente. Aqui a Gisele Mesaroba, que é paciente, acho que foi paciente do Linhares, e também falou que montou o chaveiro. Olha que alguns depoimentos bem interessantes. Graziele Mesaroba. Ela fez e tem esse chaveiro. Paula também está aqui. legal. Paula Pedruzzi, falando que alguns pacientes ficam desassistidos. Eu até puxar um gancho do que a Paula falou. Agora me diga uma coisa, vocês que, por exemplo, do lado do médico e do lado do paciente, né? A questão do cuidado com o paciente depois do câncer. Então, por exemplo, faz o tratamento, a cirurgia, ou radioterapia, ou todos eles. Aí depois faz algum tipo de terapia hormonal, é acompanhado no sistema. Hoje lá no Erasmo Guettner a gente tem um tipo de acompanhamento especial para os pacientes, né? Eles são atendidos quase que o hospital praticamente adota os pacientes que foram tratados no hospital e tem uma equipe multidisciplinar, fisioterapia, nutrição, o cardiologista, o endócrino que dá suporte para todos os pacientes e eu acho que a gente acaba sendo até um ponto fora da curva nessa jornada até pós-tratamento do câncer. E eu acho que isso é muito importante porque a gente vê que depois da cura ou do tratamento do câncer, a maior causa de mortalidade nessas mulheres é morte de origem cardiovascular. Por quê? Porque durante o tratamento elas tiveram alguns tipos de terapias que aumentaram o risco de ter algum problema cardíaco. Hipertensão, arritmia cardíaca, doença nas artérias coronárias e por aí vai. Sem falar que, como o Lianes falou, 70% a taxa de sobrevida em 5 anos está avançando cada vez mais. Ele falou que há algum tempo você tinha 4 ou 5 medicações. Hoje, só para tratar câncer de mama, existem pelo menos 80 medicações, isso há uns 3 anos. Né? Cada dia aparecem mais drogas que elas vão entrar em algumas fases do tratamento de câncer. Como é que vocês veem, assim, então, o pós-venda, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, o pós-venda, o pós-atendimento, pós-tratamento? Linhares, você vê como é que isso deve ser
Você acha que a gente ainda falha em alguma coisa, que a gente tem que melhorar em alguma coisa nesse pós-tratamento do câncer de mama? Como, É, não nós, no uhum. hospital, mas o sistema de saúde como um todo. Eu acho que ainda falta um pouco desse de apoio em algumas áreas. Por exemplo, ainda a cirurgia plástica é uma dificuldade. Assim, a gente consegue oferecer muita cirurgia plástica no hospital, mas assim ainda é uma dificuldade. Não por conta dos nós temos grandes cirurgiões plásticos, mas assim, por exemplo, hoje a nossa estrutura lá física não permite que a gente faça um número maior de procedimentos cirúrgicos do que a gente faz. Nós já fazemos 40 cirurgias num dia lá. E aí não tem, imagine com 170 leitos, então é muito pouco, assim, é muito pouca estrutura, assim. Se a gente tivesse mais 50 leitos hoje de internamento e mais umas 4 salas de cirurgia, provavelmente a gente conseguiria oferecer muito mais coisas para os pacientes, né? Porque, veja, hoje a gente tem que fazer uma opção entre cirurgia plástica e tratar o câncer, né? Então, claro que a gente tem que optar por tratar o câncer então, assim, aquela reconstrução tardia, por exemplo, ela acaba entrando dentro de uma certa fila e tudo, né? Isso é uma das coisas. Mas assim, isso não estamos falando de mama, mas isso aí também acontece no intestino, também acontece no colo de útero e outras coisas. Assim, a gente falaria horas e horas sobre isso. Mas de uma maneira geral, assim, acho que a falta de estrutura física para nós é um problema. Mesmo a estrutura física de atendimento ambulatorial hoje, nossa, assim, hoje a gente atende num ambulatório, por exemplo, de ginecologia e mama, que é o que eu atendo, 70 pacientes numa manhã. Então não tem mais sala para atender, e mesmo que a gente chamasse mais médicos para ajudar, não tem onde pôr, né? Então isso às vezes pode atrasar um pouquinho o atendimento de algumas pessoas, assim, ou a gente não consegue fazer o segmento dentro de padrões um pouco mais rígidos de distância entre uma consulta e outra, né? Por sorte, o hospital tem uma boa estrutura de emergência, então, assim, o paciente que não estiver bem, que tiver qualquer alteração, ele vai na emergência e aí tem um sistema dentro do hospital que o encaixa na consulta do especialista, né? Então, assim como quando a gente precisa operar rapidamente um paciente, a gente pede para encaixar com o cardiologista, com o anestesista, né? Então, felizmente, esse tipo de coisa acontece. Então, a assistência acaba sendo adequada porque existe um empenho das pessoas em fazê-lo, mas assim, isso causa para nós lá uma sobrecarga muito grande de trabalho para todo mundo, né? Então, apesar de a gente tentar dar conta do sistema, né? Então, eu acho que para mim hoje a nossa dificuldade hoje lá é a área física. Com mais área física, nós poderíamos prestar um atendimento melhor do que a gente presta hoje, né? Ô, Tani, como é que foi a tua orientação e como é que você vê que é a orientação das mulheres pós-tratamento de mama? Até o Jean, o nosso advogado do Instituto, me perguntou como é que o suporte psicológico, né, durante o tratamento e após o tratamento, o sistema pode proporcionar, e até nós, como instituições sem finalidade lucrativa, por exemplo, embaixadoras e o Instituto que a gente está fundando agora, está querendo dar um impulso para a gente trabalhar justamente nessas questões. Como é que você vê isso, o pós-tratamento do câncer de mama? O que o sistema, você acha que o sistema pode agregar mais, pode te ajudar mais nesse sentido? Sim, com certeza que pode melhorar. E outra coisa, que além de todo esse trabalho que é feito pelos profissionais do Erasto, outras terapias também que hoje são oferecidas, terapias integrativas, tudo que venha a somar. Você vai naquele caminho, seguindo as determinações médicas, mas também pode buscar outras formas de poder contribuir. Temos que melhorar? Temos. Não posso dizer que não. Temos que fazer? Temos também. Mas eu acho que nós avançamos muito. Da época em que eu fui diagnosticada até hoje, acompanhando todo o trabalho que é feito, nós avançamos muito. Avançamos em tecnologia, avançamos na maneira de encarar a doença,
mas ainda temos muito para fazer. E outra coisa, eu acredito que a gente precisa trabalhar muito a questão do medo nas pessoas, o temor. Eu não faço isso, como o doutor Linhares falou, ah, não, eu vou fazer uma cirurgia mais, eu não vou fazer uma cirurgia radical, não, porque, então, eu quero manter, sei lá, quero manter o marido, quero isso, vamos pensar em tudo isso, porque realmente acontece. Então, temos que fazer, eu acho que temos que ter organizações fortalecidas e capacitadas. Não é só para passar a mãozinha na cabeça, não. Nós temos que ter preparo para o enfrentamento e para poder saber como realmente nós temos que administrar essas questões. Eu concordo, mas assim, eu vejo que quando você está fragilizado por uma doença, você tentar. A primeira coisa que você quer fazer é buscar apoio para você resolver aquele problema, né? Sim, E aí depois que você sai do problema, a grande maioria das pessoas sair, acabei, não quero nem saber desse negócio mais, vou lá não, ter algum negativo. tipo de. Não, tem que seguir as determinações, entende? Pois é, E a gente sempre recomenda e acompanha para que realmente as pessoas façam os seus exames, acompanham, que seu médico esteja sabendo o que realmente está acontecendo, então, tá? mas assim, vamos pensar assim, o paciente que tratou, ele só quer se livrar daquilo e depois, periodicamente, ir para lá. Vou me colocar agora na situação do médico, né? Então, por exemplo, a gente tenta dar o maior suporte, carinho, fazer um atendimento com, entre aspas, doçura, mas um dos fatores limitantes que a gente tem é o tempo, né? Então, o tempo é aquele que está sempre na cabeça do médico. Você tenta fazer o melhor possível num curto espaço de tempo, tentar, vamos dizer assim, iluminar de alguma forma, passar uma mensagem para o paciente e resolver aquele problema. Você quer resolver o problema do paciente. Mas nem sempre a gente consegue ir um pouco mais adiante, né? Daí eu vejo que essas instituições não governamentais, elas podem ajudar a trabalhar com isso daí. Por quê? São pessoas que passaram pelo problema e quando a gente tem aliados, né, como, por exemplo, alguns médicos que podem, às vezes, até dedicar um pouco mais do seu tempo fora do ambiente do ambulatório, da sala de cirurgia e tal, gera mais credibilidade, mais crença de que está sendo assistido, né? E até iluminar essas pessoas para que elas possam ajudar mais pessoas, né? Como Exato. dizer assim, corrente do bem, né? Exatamente, é isso que eu coloquei, entende? Não, não, não basta você estar à disposição, você tem que estar preparado para poder levar essa força, essa determinação para as pessoas. Porque né, nós temos que realmente, cada vez mais, estarmos nos atualizando, termos informações diferenciadas para que, para cada caso, nós possamos levar a palavra certa, né? E possamos, inclusive, envolvê-los em atividades para que realmente as pessoas saiam daquela situação complicada. Olha só, tem várias. Obrigado, Tânia. Tem várias mensagens aqui, várias mandando um abraço ao doutor Linhares, foram operados pelo doutor Linhares. Aqui em Rio Negro estamos acompanhando 523 pacientes oncológicos na rede feminina de combate ao câncer. Doutor Linhares me salvou dessa doença, gratidão. Legal. Tá com tudo, hein? Parabéns. Muito legal. Assim, ó, veja, para nós, né, eu estou tendo essa oportunidade aí, eu e alguns colegas que estão aqui nessa live, de trabalhar no pós, né, no pré e no pós-tratamento, principalmente câncer de mama, mas todo tipo de câncer, né, que a gente faz o atendimento cardiológico. E a gente vê algumas histórias também, né, alguns pacientes falando dessa questão do suporte, né. Recentemente atendi uma paciente, uma moça de, sei lá, 39 anos, 3 filhos. Uma pequenininha de 5, uma de 12 e uma de 17. Aí, câncer de mama, vai começar o tratamento. Primeira coisa que o marido fez, o marido foi embora, porque ele não ia suportar a pressão de ter uma mulher tratando câncer de mama. E ficou ela tratando câncer de mama com uma criança e 2 adolescentes, e ela está tocando normal. Família mora fora e o núcleo familiar se fechou. Então, quando você atende um caso desse aí, cai até um cisco no olho, né? Aquela coisa assim, como é que você vai fazer? Difícil, né? Não é nada fácil. É a força da mulher, né?
Muitas vezes ele vai embora, mas muitas vezes ele fica também. Tive a oportunidade de acompanhar alguns exemplos de pacientes que me convidam. Vou citar um caso. Me convidaram para. Ela me convidou para fazer uma visita à sua casa. Mas eu não entendia por que que ela queria que eu fosse na casa dela. Ah, cheguei lá, entrei, olhei a sala, tudo certinho, olhei a cozinha. Quando eu cheguei no quarto, tinha a cama de casal, um colchãozinho no chão. Ela fazendo quimioterapia, carequinha, muito triste. Aí eu disse: por que você me trouxe nesse quarto? Eu disse: mas eu também quero fazer uma pergunta. Quem dorme nessa cama de casal? Ela disse: é meu marido. E você, aonde dorme? Eu durmo nesse colchãozinho ao lado da cama. Eu disse: mas por que que você não pode dormir na mesma cama? Porque meu marido não permite que eu me deite ao seu lado. Você já pensou que estrutura você tem que ter para poder enfrentar tudo isso? Tá? É barra, gente. Estou contando essa e muitas outras histórias que a gente tem. Mas também quero aproveitar para dizer a vocês de aquilo que eu, reafirmando aquilo que eu digo, o voluntariado precisa ser preparado, o voluntariado tem que ser capacitado. Pensando nisso, eu tive a oportunidade de escrever esse livro, Viver Pense em Você, buscando histórias de mulheres, tá? Que contam as suas histórias, a sua superação, mulheres jovens, bonitas, tá? E o editor, que foi uma pessoa, olha que linda, essa minha amiga aqui, ela está deixa eu fazer a conta, no terceiro enfrentamento do câncer, mas sempre com determinação, sempre de cabeça erguida. Não é fácil. Estou mostrando uma situação que eu convivo com ela a todo momento, tá? A minha querida Michele. Então, gente, as pessoas que têm essa situação têm que contribuir, têm que realmente fazer. Agora, não posso perder a oportunidade, porque hoje o Atlético está jogando, tá, gente? Certo? Quanto o Racing. E mas espera aí que eu vou mostrar o porquê que eu estou fazendo. Não sei se vocês vão conseguir ler. Aí é o editor resolveu me chamar de Furacão Rosa. A partir dessa determinação, eu passei a ser uma torcedora do Furacão. Por isso que eu estou dizendo, aproveitei isso para mostrar a vocês que os pensamentos têm que estar positivos para as pessoas com a doença, mas também uma fezinha no nosso timezinho que hoje está jogando. Então, essa participação dos clubes de futebol, a gente vai fazer uma ação também, tá, gente? E escrever, contar histórias, tudo isso, as pessoas que estão lendo, as pessoas se identificam com algumas histórias. E isso também é uma forma de você estar contribuindo, né? Muito legal. Linhares, tem alguma história aí que você se lembra assim que te tocou durante a sua carreira Eu, de oncologia? ó, eu acho que várias delas me tocaram. Acho que, ao contrário do que os pacientes pensam, a gente também se solidariza e sofre com o sofrimento deles, assim. E eu acho que eu sempre uso uma frase que o câncer é uma doença que consegue mostrar o amor em todos os seus espectros, né? Desde o amor profundo até a mais absoluta falta dele, né? E a gente vê exatamente isso. Então, eu, por exemplo, me lembro de uma paciente que eu era residente até, era uma paciente do Dr. Sérgio, né? Mas ela começou a ficar mal e tudo, e o marido deixou o trabalho para ficar cuidando dela. Então, você ia na casa, eu a via em casa, porque o Dr. Sérgio pediu para eu vê-la em casa para ele. Esse é um negócio que eu sempre gostei de fazer, ver paciente em casa. E aí, chega lá, tudo certinho, como a Tânia falou, tudo arrumadinho, tudo certinho, mas ele que cuidava de tudo, ela bem cuidada, ela já estava numa fase assim que ela precisava de cuidados de higiene, uma série de coisas, e ele fazia tudo isso. Por sorte, ele trabalhava com uma pessoa que manteve o salário dele enquanto ele cuidou da esposa durante alguns meses, assim, então não teve essa sorte também de ter uma outra pessoa se sensibilizando com ele. Mas assim, e aí eu me lembro que eu fui lá, acho que uma vez passar uma sonda, eu não me lembro o que eu fui fazer lá, e tinha uma irmã daquelas que chegou aquela agora para cuidar ali, né?
achando que tinha que ser internada e tal. Eu falei, não, ela está super bem aqui, está em casa, está bem cuidada e tudo assim. Então o sujeito se dedicou àquilo, e aí a pessoa que chega, né, isso é muito comum, né, a pessoa que nunca cuidou chega e começa a questionar os cuidados que estão sendo dados, e eu me lembro bem isso foi uma das primeiras experiências como médico que eu tive, assim, de sensibilidade. E tantas outras pessoas, assim, que me marcaram, assim, porque a gente aprende muito com os nossos pacientes, né? É, nós estamos falando aqui das pessoas que sobre sobreviver, né? Mas assim, acho que a gente tem que fazer uma homenagem àqueles que não sobreviveram, que muitas vezes assim, o câncer às vezes é uma doença, e eu até brincadeira, faço essa brincadeira de que são essas situações de sofrimento que dão má fama ao câncer, né? Porque algumas pessoas sofrem muito, né? A doença vai maltratando, maltratando, maltratando e não mata, né? E aí, então as pessoas às vezes sofrem com feridas que nenhum tratamento reduz, sofrem com fraturas, sofrem com dor, e aquilo persiste, né? Então e no fim, o fim é um só, é a morte às vezes durante um tempo prolongado. Mas eu cuidei de muitos pacientes assim e que viviam cada dia, entendeu? E assim, o pouco de bem-estar que elas tinham, elas comemoravam e usavam aquele tempo para fazer alguma coisa boa, assim, conviver com a família, conviver com os filhos, com os netos, né? Então, é uma coisa que me marca muito, assim, é um pouco que as pessoas, o pouco que elas têm faz com que elas, assim, aproveitem demais aqueles poucos momentos, assim. Isso é uma coisa que me ensinou muito, porque eu sempre penso que a gente tem que viver o dia de hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E as pacientes que eu tive a oportunidade de conviver nessa situação me ensinaram isso. Assim. Eu me lembro de uma paciente que eu atendia, ela estava já com líquido dentro do abdômen, que a gente chama de ascite, né? Não conseguia respirar direito, e ela conhecia uma artista famosa da Globo, que é de Curitiba, e que era vizinha dela, que ela conheceu desde criança, e essa artista famosa veio visitá-la, visitou no hospital uma vez tinha um dia que ela foi lá na clínica e disse, não, eu precisava tirar o líquido aí, porque hoje a fulana lá vai vir jantar na minha casa, eu tenho que fazer um jantar para ela. Era uma pessoa muito querida, a artista era muito querida, e ela, assim, com ela, e ela, assim, uma pessoa. Então, assim, para você ver que ela estava ali numa fase final de doença, de fato, e mesmo assim ela foi lá se preparar para fazer alguma coisa, porque aquilo ia dar prazer e significado para ela, assim. Então, esse tipo de coisa assim, faz a gente pensar mesmo, assim, como médico, né? E acho que também essa é a beleza de trabalhar com doenças graves, né? Não só o câncer, mas tem outras doenças que são graves, mas às vezes a gente poder proporcionar poucas coisas de muito valor para o paciente, né? O valor que os pacientes vão dar, às vezes, para certas coisas vai ser muito maior se eles estão sofrendo de algum tipo de doença, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me marca muito. Esse é um depoimento interessante, porque a gente nem sempre, né? A gente imagina que a gente consegue colecionar muitas histórias ao longo de, sei lá, 40 anos de coisa que a gente consegue ver, né? Principalmente que a gente interage muito, tem uma vida muito próxima de outros profissionais, com médicos residentes, com ensino, com assistência, tudo isso daí. Não, legal, gente. Foi assim, eu acho que foi um papo muito legal. A gente aqui, o assunto do câncer de mama é um assunto muito envolvente. A gente tem um mês que é cheio. Eu tenho a impressão que a agenda do Linhares ela vai estar porrada, a Tânia, então nem se fala. Aqui do Instituto a gente vai participar também a gente tem alguns convites para participar do Outubro Rosa, quem está com a gente na live aqui. No dia 4 a gente vai estar com a ONG Eva, que é Espaço Vida e Amor. Dia 22 a gente vai palestrar na PUC. Dia 25 na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Dia 29 do Angelina Caron. Dia 30 Amigas da Mama. O que a gente vai falar? A gente quer destacar
a importância, como é que nós, né, várias pessoas estão participando do Instituto, como é que a gente pode impactar na saúde cardiovascular dessas pessoas, sejam sobreviventes do câncer ou algum outro tipo de doença, como é que a gente pode falar mais de estilo de vida saudável, como é que elas podem ter um acompanhamento médico regular, estratégias para lidar com ansiedade, com estresse, tentar proporcionar algum tipo de apoio emocional, social, falar sobre algumas histórias de superação. História é uma coisa, as histórias que a gente conta, elas são muito impactantes, elas conseguem animar, despertar uma energia extra nas pessoas, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, eu queria agradecer, Tânia Linhares, suas palavras finais aí para todo esse pessoal que está nos assistindo, muita gente próxima de vocês, pacientes, amigos, outros médicos. Primeiro as meninas, então. Primeiro as meninas. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de nós podermos trocar as nossas ideias, a maneira como vivemos, mas também quero fazer um registro. Nossa, quando eu falei que ia participar da live, eh, as minhas amigas, o doutor Sanderson é meu médico, o doutor Linhares. Então, eu quero dizer que a cotação de vocês está em alta, tá? E veja bem, isso que é importante, né? Do reconhecimento, porque você se dedica uma vida para essa situação. E outro detalhe também que eu queria aproveitar com o doutor Linhares eu fico muito, mas muito feliz quando eu vejo os maridos atendendo, cuidando, toda essa dedicação. E tem mais um detalhe ainda ligam para mim, Tânia, você acha que é assim ou assado? O que eu devo fazer? Isso é fantástico, gente, tá? De ter esse carinho, essa dedicação e esse amor. Então, agradeço a oportunidade, que a gente possa ter outras, tá? E quanto é importante o trabalho que vocês realizam. Eu não podia terminar sem mostrar a vocês esse símbolo aqui. Veja o presente que eu recebi, tá? Embaixadora do Bem, Tânia Mari Gomes. Quer dizer, como as pessoas aliam você à causa, né? E que bom a gente poder receber tudo isso. E a minha gratidão também aos maridos, aos nossos maridos, tá? Porque quando nós chamamos de nossos maridos, eles sabem que eles estão fazendo o melhor. Veja, são poucas situações, duas palavrinhas que muda e vê o reconhecimento que a gente tem pela atenção às suas esposas. E, lógico, aos seus filhos, seus amigos. E, doutor Linhares, quero lhe dizer uma coisa. Quando eu acho que eu estou um pouquinho depressiva, eu só tenho uma coisa que me tira da depressão na mesma hora. É colocar uma malinha para viajar, tá? Essa é hoje meu grande estímulo de vida. Eu quero poder ter muito tempo para viajar, muito ainda, tá? Então, que bom ter podido viver até hoje, tá? Com toda essa intensidade e com toda essa qualidade de vida. Mas saibam de uma coisa: quem dá qualidade de vida é você, sou eu. Por isso, sempre que eu posso, eu abraço a Tânia e digo para ela: eu me amo, eu gosto de mim. Por quê? Você precisa se amar, você precisa estar bem com você para você poder oferecer ao seu próximo tudo aquilo de bom que você pode levar a ele, tá? Então, para vocês, meu abraço fraterno, carinhoso e meu muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Tânia. Giannis. Bom, primeiro, eu acho que eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, acho que foi uma coisa muito boa, e eu acho que como mensagem final, eu tenho que dizer assim, o controle do câncer está longe da gente conseguir, e eu acho que uma das coisas que sempre me atormenta é a desigualdade no tratamento do câncer, de qualquer tipo de câncer, mas de mama específico. Ainda hoje, o paciente do SUS sobrevive menos do que um paciente de convênio, né?
Ainda hoje existem coisas que a Anvisa obriga, aliás, a ANS obriga o convênio a fornecer e a Conitec não permite ainda que o SUS utilize, né? Então ainda esse é um grande problema, e isso é um problema que é político, né? Então, isso não tem nenhum tipo de ideologia. Mas é muito importante que nós estamos nos aproximando das eleições, que a gente escolha bem quem são as pessoas que vão nos representar. Porque se a gente for votar no cara que deu a cadeirada, no cara que gritou, no sujeito que é o palhaço, né, no rinoceronte, né, fazer esse tipo de piada com o nosso voto, a gente vai ter pessoas que não representam as nossas necessidades, né? Então ver bem as pessoas que estão assim, imbuídas na luta pela saúde mesmo, escolher bem esses representantes, né? Não vamos jogar o nosso voto no lixo, porque muitas coisas que a gente precisa para melhorar as condições de trabalho e de atendimento, elas são políticas, elas precisam ser mudadas lá nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, né? Então é importante a gente escolher bem os nossos representantes. E por fim, eu quero agradecer as mensagens carinhosas que eu fui lendo aqui durante a apresentação. Nem sei, eu não consegui enumerar porque foram tantas mensagens carinhosas. Eu acho que muito obrigado por vocês terem mandado essas mensagens. Sanderson, obrigado pelo convite novamente. Prazer, obrigado, gente. Obrigado a todos que passaram por aqui, 48 pessoas, os pacientes mandando mensagens, amigos e tal, muito legal. E a gente vai colocar aí todo mundo que está seguindo o ISEF no Instagram, no Facebook, a gente vai mandar os próximos eventos, tá bom? Gente, obrigado a todo mundo, uma boa noite, durmam bem, descansem, que amanhã temos uma jornada ainda. Grande abraço. Obrigada. Um abraço.